Imagine dedicar uma vida inteira aos seus filhos, mãos calejadas moldando seus caminhos, coração aberto sangrando amor. Em troca, receber apenas silêncio, um vazio que corta como lâmina. Ana, aos 72 anos, cozinhava para os dela, o aroma de temperos enchendo a casa, mas os obrigados murchavam antes de nascer, e as visitas eram frias, quase um favor. Até que cansaço urrou mais alto que o hábito. Ela guardou as panelas, abriu um livro e mergulhou as mãos na terra de um jardim sonhado. Porque parou. Os filhos, perplexos, questionaram. Eu também existo, respondeu ela, com uma calma que ecoava como trovão suave. O desprezo deles virou curiosidade. Começaram a ligar, a perguntar pelas flores, a ouvir de verdade. Neste vídeo, vamos explorar como Ana transformou o silêncio em respeito e como você pode fazer o mesmo. É um golpe perceber que se apagar para agradar os apaga também, mas erguer-se com luz própria reacende tudo. Prepare-se para descobrir 6 formas poderosas de resgatar sua voz e brilhar novamente. Ana, 72 anos, sentia o peso de uma vida inteira moldando os filhos com mãos calejadas e coração aberto, mas o retorno era um silêncio cortante, um vazio que doía como faca no peito. Cozinhava para ele semanalmente, o cheiro de tempero invadindo a casa, mas os obrigados murchavam no ar, e as visitas pareciam mais obrigação que carinho. Um dia, o cansaço gritou mais alto. Ela guardou as panelas, pegou um livro e afundou as mãos na terra do jardim que sempre sonhara. Os filhos, atonitos, perguntaram, por que parou? Com voz serena, mas firme como rocha, ela respondeu, eu também existo, meu tempo não é só de vocês. O desprezo inicial deles, um olhar de quem não entende, se dissolveu aos poucos. Passaram a ligar, a perguntar pelas flores, a ouvir. Ana não mendigou respeito, plantou em si mesma, e eles, quase sem perceber, começaram a enxergá-la não como sombra, mas como luz. É um soco na alma perceber que agradar demais apaga quem você é, mas erguer-se, com calma luminosa, reacende que o tempo quase levou. Depois de uma vida inteira guiando seus filhos, é um soco no peito perceber que eles já não a enxergam com os olhos de antes. E, pior, que seu esforço para agradá-los só afunda o respeito que você merece. Correr atrás da aprovação deles, como quem mendiga um olhar de gratidão, é uma dança perigosa que conheço bem após anos estudando o envelhecimento. Você moldou o mundo deles com suor e amor, mas, ao se curvar demais, entrega uma mensagem cortante. Eu não importo tanto quanto vocês. Esse vazio não é culpa sua, mas é um eco cruel. Quanto mais você se apaga para agradar, mais eles esquecem de quem você é. Não é sobre abandonar a harmonia, é sobre resgatar sua voz, aquela que já foi farol para eles. Cada sim forçado, cada plano sacrificado, é um tijolo a menos na muralha da sua dignidade. A ciência das relações familiares não mente. Ceder sem limites apaga sua autoridade, não por desdém, mas porque eles aprendem que você sempre será lá, flexível, silencioso, quase invisível. E isso machuca, mas também desperta. Você pode mudar essa melodia dissonante. Erga-se com a força que os anos lhe deram. Diga não como quem planta uma bandeira, sem gritos, mas com um tom que ressoa. Isso não me serve agora. Tenho meu próprio caminho. Se pedirem algo que roube seu tempo, responda com calma luminosa. Hoje não dá. Estou cuidando de mim. Solte suas ideias no ar, mesmo que o vento sopre contra. Sua experiência é um tesouro, não uma moeda de troca. Crie altares para si mesmo. Um café ao pôr do sol, um livro que o leve para longe, um instante só seu, intocável. Não é teimosia, é renascimento. Eles podem franzir a testa no início, mas logo verão que seu amor brilha mais quando não se apaga. E, nesse brilho, o respeito renascerá, não como favor, mas como reverência inevitável. Quando seus filhos o cortam no meio de uma frase ou jogam suas palavras ao vento como se fossem pó, o instinto é um trovão rugindo dentro de você. Eu te dei tudo, me ouça. Mas, após anos desvendando os fios das relações entre gerações, eu vejo que muitos sentem na pele, gritar a cavar o próprio abismo.
Discussões não constroem pontes. Elas as incendiam, deixando você exausto e eles no comando. O respeito não nasce no calor da batalha verbal. Ele se ergue na quietude da sua presença, no brilho sereno do desafio de respeito sem jamais se curvar. A psicologia grita isso em cada estudo. Ações falam mais alto que berros. Se você se deixa arrastar pela raiva, entrega a eles um trofão, a prova que podem te dobrar. Mas, ao segurar as rédeas da sua calma, você acende algo maior, um respeito que não implora, mas conquista. É como plantar uma árvore em solo árido. As raízes demoram, mas quando crescem, ninguém as arranca. Enfrente o próximo desprezo como quem dança com o vento, firme, mas leve. Se cortarem seu pensamento, deixe a voz fluir mansa. Minha vez ainda não acabou. Discute logo mais. Nada de gritos. Que sua firmeza seja um raio silencioso. Trate os outros, um amigo, um estranho na rua, com a cortesia que você deseja, mostrando que sua dignidade é bússola, não espelho. Quando eles falarem, ouça com os ouvidos abertos, mas nunca engula menos do que seu valor exige. Isso não é rendição, é soberania em movimento. Talvez eles riam ou ignorem no começo, mas a constância é um mestre paciente. Ela os fará olhar para você e ver não um eco, mas uma montanha que não se abala. Após anos sendo o alicerce dos seus filhos, é um golpe silencioso perceber que você os transformou no seu são, esperando que um telefonema ou um abraço apressado traga o calor que outros papéis já não oferecem. Mas essa busca, que conheço bem depois de décadas estudando o envelhecimento, é uma corda que aperta o peito e estrangula o respeito. Quando eles sentem que você vive para as migalhas do afeto deles, o amor se curva sob o peso da obrigação. A ciência das emoções é cristalina. Quem se agarra perde o brilho. Quem se solta, resplandece. Não é vergonha sentir esse vazio. É a alma gritando por um sentido que o tempo roubou. Mas você, que já cruzou os 70, não nasceu para ficar à janela, contando os passos que não vêm. Eles não veneram quem implora. Eles erguem os olhos para quem caminha sozinho, oferecendo amor como uma chama livre, não uma vela que se consome. Vira o leme para dentro de si. Descubra o que faz seu coração dançar, um pincel que sangra cores, uma receita que aquece a alma, um silêncio que sussurra paz ao raiar do dia. Não entregue a eles o poder de preencher seu mundo, pinte você mesmo com tons vibrantes. Quando falarem, acolha sem exigir eco. Quando se aproximarem, sorria, mas não faça disso seu oxigênio. Plante raízes em outros solos, uma roda de amigos, uma tarde ajudando quem precisa, e veja seu valor florescer além deles. Essa liberdade é um farol. Não afasta, magnetiza. Mostre que você é um universo completo, e eles voltarão, não por pena, mas por fascínio diante de alguém que não precisa deles para brilhar. Quando seus filhos o atravessam com palavras afiadas ou pisam nas suas vontades como se fossem capim seco, e você engole-os afora em silêncio, está acendendo um fogo lento que consome sua própria essência. Não é maldade deles, é a natureza humana dançando no espaço que você deixa abertos. Depois de anos desvendando o envelhecimento, vejo o padrão se repetir como um eco triste. Quem evita erguer muros acaba soterrado na invisibilidade. O respeito não é erva que brota em terreno frouxo. Ele exige linhas firmes, traçadas com ousadia. A ciência das relações familiares é um grito claro. Limites não são guerra, são alicerces que seguram o caos à distância. Sem eles, você vira sombra na própria casa, um eco que eles ouvem, mas não enxergam. Cada desdém tolerado é um tijolo a menos na sua fortaleza, e isso não pode ser seu destino. Desenhe sua linha na areia com tinta indelével. Se a voz dele cortar como faca, responda com a suavidade de quem sabe seu valor. Não vou aceitar esse tom. Falamos quando o respeito voltar. Suas súplicas caírem no vazio. Dê um passo atrás, sereno como uma maré que recua. Fico à disposição quando você escolher me tratar como mereço. Não vacilo. Um deslize e o castelo desaba. Isso não é castigo. É um espelho que reflete sua dignidade. No começo, eles podem bufar ou virar as costas, mas a persistência é uma chama que não se apaga. Ela os fará enxergar que você é um porto, não um tapete, e o respeito nascerá dessa força indomável.
Você já derramou rios de si mesmo pelos seus filhos, horas roubadas da própria alma, gestos que ninguém pediu, pedaço de vida que eles nem notaram. E mesmo assim, segue oferecendo, como se o silêncio de Deus fosse aplauso. Mas, após anos mergulhado no estudo da alma humana, vejo o fio que se repete. Dar sem eco não tece laços, tece correntes. Cada favor não agradecido vira um tijolo na muralha da indiferença. Eles não desprezam o propósito, mas aprendem que seu esforço é ar, sempre ali, sem custo. A psicologia não deixa dúvidas. Gratidão é o sangue das relações. Sem ela, elas murcham. Esse fluxo sem fim parece um hino de amor, mas é uma melodia que apaga sua luz. Você não é um poço sem fundo para ser explorado. É um farol que merece ser avistado, não apenas usado. Sua generosidade é ouro, porque jogá-lo onde não brilha de volta. Recua o passo com a graça de quem sabe o preço do que oferece. Não estenda a mão antes que peçam. E, quando fizer, deixe um convite sutil pairar. Ajude com prazer, mas um obrigado me faria bem. Se exigirem que te drena, erga a voz com leveza firme. Hoje não dá, mas me chame se for essencial. Desvia esse fogo para quem o acolhe, um amigo que sorri, um estranho que agradece e sinta seu valor reacender. Eles podem sonhar a mudança, mas logo verão. Sua bondade é um tesouro com bordas definidas, não um mar sem fim. Guarde esse brilho para quem o reflete. Assim, o respeito voltará como uma onda que honra, não engole. Carlos, 74 anos, vivia para os filhos com uma entrega que sangrava. Consertava suas casas, guardava netos, oferecia o pouco que a aposentadoria permitia. Mas as mãos calejadas só recebiam silêncio. Os obrigados morriam antes de nascer, e ele se afogava na indiferença. Uma noite, exausto após mais um favor ignorado, o pai interpretou. Não era só cansaço, era um vazio que gritava. O médico avisou. O coração, sobrecarregado, quase cedeu. Carlos guardou as ferramentas, plantou um cantar de ervas e disse, com voz trêmula mas firme, não posso mais dar o que não veem. Os filhos, surpresos, resmungaram, mas, semanas depois, bateram à porta, olhos curiosos sob o verde que brotava. Pediram ajuda, mas agora com um por favor tímido. A generosidade que ele jogava ao vento quase matou, mas, ao traçar seu limite, ele não só sobreviveu, reacendeu o respeito que o silêncio deles havia apagado. Sua luz, enfim, foi vista. Se seus dias ainda orbitam os filhos, como se fossem um sol que sustenta seu céu, você arrisca se tornar um eco preso às margens da vida deles, um sussurro que espera, que se apaga na sombra do que já foram. Mas, após décadas observando a dança do envelhecimento, eu sei, quem tece uma existência vibrante, cheia de raízes próprias, acende o respeito que não precisa ser pedido. Eles não sonham em ser sua âncora, eles se curvam diante de quem navega com velas abertas, quem respira além das suas sombras. A história humana canta isso em cada página. Valorizamos os que brilham com luz própria, não os que se encolhem num canto. Você não foi feito para ser um vazio que eles preenchem. E quando essa chama interna reacende, o inesperado floresce. Eles viram a cabeça, intrigados, querendo saber o que faz seu coração pulsar tão forte. Desenterra o que faz sua alma vibrar, o cheiro da terra na jardinagem, o traço livre de uma caneta, o ritmo que sacode os ossos na dança, e entregue-se como quem descobre um tesouro. Jogue-se em algo que transcenda, uma aula que desafia, uma causa que pulsa, um grupo que caminha ao seu lado. Não deixe o relógio mendigar por eles. Encha com cor que você mesmo pinta. Quando abrirem a boca, salpique o ar com fagulhas da sua jornada. Hoje vi o mundo de um jeito novo. Foi eletrizante. Sua alegria não é espelho deles. É um rio que corre solto. Essa liberdade é um chamado. Não os empurra, os puxa. Eles não verão mais um vazio preencher, mas uma chama que os inspira. Um farol que ninguém ousa ignorar. Aqui estamos. No fim de uma jornada que começou com o silêncio cortante que Ana enfrentou, um vazio que ela transformou em luz. Aos 72 anos, ela carregava o peso de décadas moldando os filhos, mãos calejadas cozinhando para eles, coração aberto esperando um obrigado que nunca veio.
Mas o cansaço venceu o hábito. Ana guardou as panelas, abraçou um livro e plantou um jardim que era só dela. Quando os filhos, atonitos, perguntaram por que parou, ela respondeu com uma força serena: eu também existo. E esse simples ato mudou tudo. O desprezo deles virou curiosidade. As visitas ganharam vida. O respeito floresceu onde antes havia sombra. Olhe para Ana e veja um reflexo do que muitos de nós enfrentamos hoje. Uma sociedade que corre, que exalta a juventude e, tantas vezes, esquece que os mais velhos ainda têm fogo dentro de si. É um soco no peito perceber que se curvar demais nos apaga, mas também é um despertar. O respeito não se implora, se constrói. Depois de anos estudando o envelhecimento, aprendi que o mundo não nos dá valor por padrão. Nós tomamos, com calma luminosa, como Ana fez. Minha lição para você: não espere que seus filhos vejam sua luz. Acenda-a a você mesmo. Diga não com a firmeza de quem sabe que merece. Hoje não, meu tempo é meu. Dance com o vento, não contra ele, e mostre sua dignidade em cada gesto, ao ouvir, ao falar, ao existir. Plante seu jardim, literal ou não, um canto de leitura, uma causa que pulsa, um passo além deles. Não é egoísmo, é renascimento. Vivemos num tempo que nos empurra para as margens, mas Ana prova: quem brilha por si não é esquecido. Seus filhos podem resistir no início, mas logo vão se curvar, não por obrigação, mas por admiração. No Sabedoria Sénior, queremos que você seja farol, não eco. Compartilhe nos comentários o que te inspira a reacender sua chama. Suas palavras nos movem. Até a próxima. Viva com a força que os anos te deram.